Beleza? Vamos lá então. Agora são 9h09, hora de entrevista. Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Tá aí os nossos advogados. Deixa eu só tirar aqui a nossa trilha, não é? Para desejar já um bom dia para os nossos amigos, para a gente bater aquele papo, né? Doutor José Marques, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Sindicop. Tudo certinho, doutor? Ouve bem? Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia, Wesley. Tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos associados que sempre prestigiando aí a Rádio Sindicop. Sempre mesmo. Wesley Gimenez, mais uma vez, você por aqui com a gente, trazendo também informação. Tudo certinho, Wesley? Bom dia, está ouvindo bem? Bom dia, Vítolo. Bom dia, doutor José Marques. Por aqui tudo bem? Ouvindo muito bem. Bom dia a todos que estão acompanhando a Rádio Sindicop, Revista Nacional. Muito obrigado. Legal, bacana. Tá aí, minha gente. Bom, minha gente, a gente sempre que tem alguma novidade ou alguma informação ou alguma orientação, não é, sobre essa ação do adicional do local de exercício, a gente traz para você, meu amigo, minha amiga, filiado, né, que acompanha a nossa programação diariamente aqui na Rádio Sindicop. A gente vai fazer aí duas partes, né? O Dr. José Marques tem um outro compromisso já agendado, então o Dr. José Marques vai fazer para a gente aí uma explanação, né? Vai trazer as orientações, as informações, não é? Porque aqui no Sindicop é assim, minha gente. Existe um compromisso do Sindicop, existe um compromisso do departamento jurídico do Sindicop para trazer, primeiro, a informação com ética, com verdade, não é? Prestando aí um excelente serviço para você, meu amigo, minha amiga, filiado. O resto, aquilo que você ouve por aí, essas mentiras todas das redes sociais, isso aí a gente pega, ó, varre de lado, porque isso aí é lixo da internet, não é mesmo? A verdade a gente traz por aqui. Por isso que a gente está trazendo hoje, então, os nossos amigos para trazer a informação. Pois não, doutor José Marques, queria que o senhor trouxesse aí para a gente essas orientações, falasse um pouco mais sobre esta ação aí do adicional de local de exercício. Mais uma vez, né, doutor José Marques, porque a gente tem falado aí ao longo dos últimos anos diversas vezes aqui na Rádio Sindicop. Pois não, doutor José Marques, fique à vontade, meu querido. Bom dia a todos, é uma satisfação nós estarmos voltando aqui, embora hoje rapidamente, né, de passagem, mas é importante nós trazermos as informações aos nossos associados, aos nossos filiados, aqueles que integram a categoria e também aqueles que têm interesse em saber sobre o andamento das ações propostas pelo sindicato, das atividades desenvolvidas pelo sindicato. É sempre um prazer nós estarmos aqui. Reforçando aquilo que o Carlos já disse, certo? O departamento jurídico do Sindicop e também o próprio Sindicop como instituição atua sempre com ética, com a verdade e também fazendo com que a prestação de serviço seja voltada ao melhor resultado aos nossos associados e à categoria. E essa ação do Ali, certo, ela tem motivado várias manifestações, várias informações, vários esclarecimentos, tanto por parte da direção do Sindicop, como por parte do departamento jurídico. E é importante que os nossos associados, os nossos representados estejam informados a respeito daquilo que acontece dentro do departamento jurídico. O sindicato sempre foi claro, sempre foi verdadeiro, certo? E sempre prestou as informações necessárias aos seus associados, à categoria, independente, certo, de a informação ser boa ou não ser boa, certo? Mas o importante é que os nossos associados, os nossos representados, saibam do andamento das nossas ações, do andamento das nossas atividades, sabe aquilo que o Sindicop, aquilo que o departamento jurídico faz, e sempre na busca de um melhor resultado em todos os processos judiciais. Não é fácil atuar, certo, no judiciário, principalmente quando o nosso adversário é o poder público,
nós temos aí, nessas ações voltadas ao poder público, nós temos 2 adversários. O primeiro deles é a Procuradoria da Fazenda, que tudo faz para dificultar o resultado da ação, o andamento da própria ação, certo? Agindo aí de forma, às vezes até de má-fé processual, certo? Protelando, certo? Trazendo aos autos informações que não são verdadeiras e que às vezes motivam, certo? Ações por parte do sindicato no esclarecimento ao juiz daquilo que foi posto pela Fazenda Pública, para que seja aclarado e a sentença seja dada de acordo com a verdade dos autos, certo? Então, não é fácil demandar contra o poder público. E também o que nós temos sentido, certo? Que o poder público é o nosso adversário principal, mas também o judiciário tem dificultado, certo? O resultado positivo das ações quando o demandado é o poder público. Então, o judiciário ele faz de tudo para dificultar a demanda dessas ações. Nós sabemos, certo, pela própria Constituição e pela legislação consolidada, que o poder público ele tem inúmeros privilégios dentro do processo. Ele tem prazo estendido, certo? A ele não é dado pena de confissão, quando ele não contesta a ação em todos os seus pontos, a ele é considerado a verdade sabida, certo? A ele não é permitido, certo, que seja feita a penhora, certo, quando a ação está em execução. Então, o poder público já tem processualmente inúmeras vantagens, inúmeros privilégios dentro do sistema processual. E no caso das ações, certo, contra o poder público, o judiciário facilita para o poder público, certo? Não existe no judiciário, quando a demanda é contra o poder público, a necessária a constitucional independência, certo? Ou o tratamento igualitário das partes, certo? O poder público sempre é tratado de forma diferente. E nessa ação do Ali, certo? Nós sempre dizendo a verdade, certo? Desde o início dessa ação, nós já informávamos que a ação ela foi negada, certo, em primeira instância, nós perdemos aqui em primeira instância, mas essa ação foi reformada no Tribunal de Justiça de São Paulo. No Tribunal de Justiça de São Paulo houve uma decisão, certo, do tribunal no sentido de que, reformando a tese da Fazenda aqui em primeiro grau, que era de 50% do salário base mais 50% do RETEP, estava completado 100% que a lei determinava, mas o Tribunal de Justiça entendeu diferente e entendeu de forma como o Sindicop entendia, como o departamento jurídico do Sindicop entendia, que a lei determinava o pagamento de 100% no salário base dos servidores. E essa decisão foi dada, certo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O tribunal determinou que fosse agregado, certo, ao salário base 100% do adicional de local de exercício. E nós dizíamos também, certo, que por tratar-se de uma ação de alto volume financeiro, uma vez que ela ultrapassa, certo, os bilhões de reais, certo, não seria fácil nós estarmos aí efetivando, certo, essa sentença que havia sido dada pelo Tribunal de Justiça e que já havia transitado em julgado. Esse processo, ele, quando foi dada essa decisão de 100% do salário base pelo Tribunal de Justiça, o Estado tentou um recurso extraordinário, que foi negado pelo Estado, e o processo desceu para cumprimento. Todos se lembram, certo, que quando esse processo voltou, houve um pedido do Sindicop, departamento jurídico do Sindicop, no sentido de que houvesse o apostilamento daquilo que havia sido ganho no Tribunal de Justiça, o apostilamento do título judicial, certo? A integralização no holerite do servidor público do adicional
com o 100% e com os reflexos nas outras verbas devidas legalmente. A juíza da época determinou que fosse feito isso, certo? Que fosse feito o apostilamento em 60 dias. Dessa decisão houve um recurso por parte da Fazenda e o processo voltou ao Tribunal de Justiça. Aí, nesse inteirinho, houve a substituição da juíza da vara. Aquela juíza que havia determinado o cumprimento da sentença, que havia determinado o cumprimento do julgado do Tribunal de Justiça, certo? Integralizando aí o 100% do salário base, a juíza foi afastada e veio uma outra juíza substituindo essa primeira juíza do feito, certo? E voltaram a haver vários e inúmeros recursos, certo? Das decisões dessa juíza, né? Vários agravos de instrumento, embargo de declaração, apelações, recurso extraordinário, recursos especiais, inúmeros recursos, certo? Foram motivados, certo, pelas várias decisões dessa juíza, cabendo, inclusive, certo, ao Sindicop apresentar uma representação correcional na Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra a decisão dessa juíza, certo, porque ela vinha contrariando tudo aquilo que o tribunal vinha decidindo. O tribunal decidia por suas turmas, de forma coletiva, e ela monocraticamente, individualmente, ela decidia de forma diferente, e isso motivou uma representação correcional no Tribunal de Justiça. Nós temos outras entidades, certo, que buscam, certo, a garantia do mesmo direito. Nós temos aí a Associação dos Oficiais dos Militares, certo, que também lutam, certo, pela garantia, certo, do ALI nos seu salário base, 100% no salário base. A ação dos militares também tem quase que o mesmo percurso que a nossa, certo? Passa pela vara, passa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sobe para o STJ, vai para o STF, certo? Mas, mesmo assim, com todas as decisões favoráveis, certo? O Tribunal, a Associação dos Oficiais dos Militares ainda não conseguiu receber o valor do ALI em virtude do próprio judiciário, em virtude da ação da FESP, que recorre de tudo o que acontece dentro do processo. Nessa ação dos oficiais de justiça, voltou do Supremo Tribunal Federal para cumprimento em São Paulo, certo? A FESP apresentou uma ação rescisória e o processo voltou, certo, a tramitar novamente, certo, com os recursos necessários. E a nossa ação, ela tem o mesmo caminho, certo? Ela também depende de recursos, depende de decisão de judiciário. Quando a decisão não é correta, o Sindicop recorre, certo? É um processo complicado, é um processo que exige de todos os advogados do departamento jurídico, de toda a diretoria do Sindicop, uma atenção redobrada, certo? Porque é um processo volumoso e é um processo que existe, certo? A luta contra a fazenda pública e existe a luta contra o próprio judiciário, certo? E nós estamos aí nessa batalha, certo? Quando todos os recursos, certo, na primeira fase desse processo transcorreram, certo? O processo voltou, certo, para a decisão na sua segunda fase, né, de batalha judicial, certo? Voltou do Supremo Tribunal Federal e nós entramos, então, com o pedido de cumprimento de sentença. Nós tínhamos um título judicial já transitado em julgado, mas nesse momento nós fomos surpreendidos com a existência de um incidente de resolução de demanda repetitiva, certo? Antes nós vínhamos discutindo, certo, por motivação aí da Fazenda Pública do Estado, nos vários recursos, se o pagamento era individual ou coletivo, se o pagamento era apenas para os associados da entidade, se o pagamento era para toda a categoria, se o pagamento era para
os associados que estavam no sindicato na data da propositura da ação, se o pagamento, se o apostilamento ia ser feito antes da ação de cobrança, certo? Então, isso nós vínhamos discutindo e o processo voltou. Quando voltou, houve esse incidente de resolução de demanda repetitiva. Isso aconteceu em virtude das várias ações individuais propostas pelos servidores públicos, pedindo o cumprimento de sentença. Isso fora da ação coletiva, certo? Eles procuraram advogados particulares, advogados que não integravam o quadro do Sindicop, na busca de receber de uma forma mais rápida, certo, aquilo que já havia sido conseguido pelo Sindicop na ação coletiva. E essas ações, infelizmente, certo, elas foram discutidas, certo, em várias varas do estado de São Paulo, e nessas ações a Fazenda voltou a discutir a sua tese de 50% mais 50%. E os juízes foram convencidos, certo, à época, certo, até pela fragilidade da atuação dos sindicatos que não haviam acompanhado a ação coletiva, os juízes decidiram que 50% mais 50% estava correto, certo? Isso motivou várias decisões judiciais nesse sentido, contrariando, certo, aquilo que já havia sido decidido pelo tribunal, que era de 100% no salário base, mas motivou, certo, esse incidente de resolução de demanda repetitiva. A Fazenda Pública, certo, colacionou aí vários julgados nesse sentido, das mais variadas varas, certo, entrou no Tribunal de Justiça, e no Tribunal de Justiça, certo, convenceu também os desembargadores da turma, que não eram os desembargadores que haviam julgado a ação coletiva, de que 50% mais 50% estava correto, certo? E baseado nessa decisão, certo, nós tivemos aqui em Bauru o indeferimento do cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicop, certo? Então, o que motivou esse indeferimento, certo? Todos podem verificar a sentença, certo? Podem analisar o processo, foi a decisão que aconteceu no incidente de resolução de demanda repetitiva, motivado pelas ações individuais propostas pelos servidores públicos do Estado. E isso deu início, certo, a uma nova fase de recurso, certo? Nós entramos, certo, com a apelação, o tribunal manteve a decisão da vara, certo, e entendeu que, como havia, certo, a decisão no incidente de resolução de demanda repetitiva, a decisão estava correta, julgou improcedente o recurso de apelação, nós entramos com recurso especial e também com recurso extraordinário. No Superior Tribunal de Justiça, houve uma decisão monocrática nesse primeiro recurso, do recurso especial. Decisão democrática é quando apenas um juiz decide o processo, apenas o juiz relator dá uma decisão, entendendo pela procedência ou não procedência do recurso, certo? E decide. No caso, o juiz relator desse processo, certo? O juiz único, juiz em decisão monocrática, entendeu que, como havia a decisão baseada no incidente, então o recurso apresentado, o recurso especial apresentado pelo Sindicop, não era cabível. Dessa ação, certo, ela cabe o primeiro recurso, que é o recurso de embargos de declaração. O recurso de embargo de declaração, ele mostra, certo, quando existe omissão na sentença, quando existe falta de clareza na sentença, quando existe contradição na sentença, certo? O Sindicop vai ingressar, certo, com os embargos de declaração. Esses embargos de declaração hoje, lamentavelmente, apesar da previsão existente no Código de Processo Civil, ele é um recurso praticamente figurativo,
certo? É muito difícil, certo, a revisão, certo, de uma decisão em embargos de declaração. É muito difícil uma decisão infringente, certo, que venha modificar a decisão dada pelo juízo, ao qual se pede o aclaramento da decisão, porque já existe, certo, dentro das varas judiciais, dentro dos tribunais, certo, tanto regionais como tribunais superiores, um despacho padrão, entendendo que o juiz não é obrigado a se ater a todos os pontos do processo, certo, e que a decisão do juiz atende ao artigo 93 da Constituição Federal, então não há o que se modificar, certo? No caso desse processo, certo, do Sindicop, no caso da ação do Ali, se houver a mantença, certo, pelo juízo monocrático da sua decisão, cabe, junto ao próprio tribunal, certo, é uma previsão do regimento interno do tribunal, o agravo interno, certo, o agravo regimental, e nesse caso, certo, o agravo regimental será julgado pelo colegiado, então não só pelo juízo que deu a decisão, mas por todo um colegiado que vai apreciar as considerações feitas no recurso especial apresentado, certo? Então, da decisão dada hoje, certo, nessa ação, negando a tramitação do recurso especial, o sindicato apresentará os embargos de declaração e, se necessário, certo, se for mantida a decisão, o sindicato vai ingressar no próprio STJ com agravo interno, agravo regimental, para que a tese seja apreciada pelo colegiado. É importante dizer, certo, que além do recurso especial no STJ, certo, o sindicato também já entrou, certo, com recurso extraordinário, questionando matéria constitucional, certo, no Supremo Tribunal Federal, que é apreciado, certo, depois de transitar em julgado a decisão do STJ. Nós estamos questionando, certo, a questão do trânsito em julgado, da modificação de uma ação que já havia transitado em julgado e só poderia ser modificada, certo, através de ação rescisória, certo, que não se deu, certo, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 100%, houve a tentativa de recurso, certo, não coube o recurso extraordinário por parte da Fazenda, certo? E a ação transitou em julgado. Tem uma certidão nos autos certificando o trânsito em julgado. E a decisão com trânsito em julgado, ela só pode ser modificada se houver uma ação rescisória demonstrando que houve falha do juiz na apreciação da prova, que houve a impossibilidade, certo, de apresentar provas no momento processual, certo, que seria necessário a decisão do processo, certo, mas essa ação rescisória, certo, ela tem um prazo de 2 anos depois do trânsito em julgado, ela não foi apresentada ao tribunal e então nós estamos questionando, certo, a alteração da decisão transitada em julgado junto ao Supremo Tribunal Federal. Certo, nós estamos aguardando, então, a decisão futura, certo, dessa ação, certo? O processo dos oficiais de justiça passaram, certo, por esse trâmite, passaram pelo Supremo e tiveram decisão favorável no Supremo. Então, nós estamos aguardando, certo, a tramitação do nosso processo no Superior Tribunal de Justiça, ou com agravo com embargo de declaração, que será proposto agora. Se mantida a decisão, nós estaremos com um recurso interno, com um recurso regimental, e mantida, certo, esse processo vai para o Supremo Tribunal Federal para decidir a questão constitucional, certo? E o sindicato pede, certo, a todos os seus associados, a toda a categoria, certo, que confie na luta da entidade. A entidade única e exclusivamente luta, certo, para o benefício dos trabalhadores e que
os direitos dos trabalhadores eles sejam garantidos administrativamente ou judicialmente. E é isso que faz o sindicato. Nós atuamos com ética, nós atuamos com verdade, nós atuamos sempre na busca, certo, de um melhor trabalho profissional possível para que seja conseguido resultado positivo para todos os nossos representados. Então, o que nós esperamos é a confiança dos associados. A busca, certo, de advogados fora, certo, o associado, certo, servidor, certo, qualquer pessoa tem o direito, certo, de procurar o advogado da sua confiança. Mas é sempre bom verificar, certo, quem tem melhor condição de defender o seu interesse. Porque nós temos muitos advogados, infelizmente, certo, eu sou advogado, o doutor Regis é advogado, mas nós sabemos que dentro da categoria existem muitas pessoas que estão única e exclusivamente interessadas em receber honorário. Então, pega uma ação coletiva pronta, entra com incidente de execução individual, vai receber honorário, não fez nada no processo, certo? Não conhece o processo, não sabe. Tem advogado, certo, que tem paqueiro, certo, dentro das unidades prisionais, pega R$100 de um, 150, 200 para entrar com a ação, iludindo, certo, o servidor público, que é uma ação que não vai dar resultado positivo. Ele vai receber a bagatela dele lá de 150, R$200, certo? Mas são ações que não vão dar resultado positivo. O advogado fica vendendo ilusão, certo? E, infelizmente, certo, muitos servidores compram essas ilusões oferecidas aí por sindicatos inescrupulosos. E nós temos ainda o problema de fraude, certo? O Ed pode depois, certo, dar algum esclarecimento relacionado à questão de fraude, certo? Nós temos advogados que são estelionatários, advogados que fraudam, certo? Informações, certo? Entram em contato com o cliente em nome do advogado do feito, certo? Se passando pelo advogado do feito, pedindo dinheiro para perícia, pedindo dinheiro para algum procedimento, para alguma intimação, alguma coisa, e acaba, certo, recebendo valores, certo? Às vezes até valores consideráveis, certo? Mas de forma fraudulenta, não são advogados do processo. Infelizmente, certo? Nós temos esse tipo dentro da nossa categoria, certo? Não só na nossa, mas em outras categorias também existem elementos inescrupulosos, mas nós pedimos atenção, certo? Dos nossos servidores, dos nossos representados, certo? Quando precisar de um advogado, precisar de uma informação jurídica, de uma orientação, entre em contato com o Sindicop. Lá nós temos 9 advogados, certo? Todos especializados, certo, em direito administrativo, todos conhecem, certo, o direito administrativo. Não temos advogado nenhum ali com menos de 10 anos, certo, atuando dentro do quadro jurídico do Sindicop e defendendo o direito do servidor público do sistema penitenciário. Todos ali conhecem, certo, de fundo, a legislação administrativa, a legislação da SAP, a legislação do Estado, todos são especializados nessa área. Então, confie, certo, no advogado do sindicato, procure, certo, o sindicato quando tiver alguma dúvida. Você não é obrigado, certo, a ser representado pelo advogado do sindicato, mas busque informação junto aos advogados do sindicato e com certeza você será muito bem orientado e efetivamente orientado e precisamente orientado, porque ali nós temos advogados que conhecem a matéria administrativa, que conhecem a tramitação de processo, não só no âmbito administrativo, mas também no âmbito judicial. Então, procurar advogado de fora, certo? Você pode ter sucesso, mas muitas vezes, certo, você terá só dissabor, certo? E é o caso, certo, dessa ação do Ali, certo? Essa ação, se não houvesse esse incidente de resolução de demanda repetitiva, que foi apresentado aí por advogado estranho ao quadro do sindicato, nós já teríamos resolvido esse processo. Certo? Nós temos que ficar brigando agora, certo, para refazer uma decisão que foi dada, certo, e motivada, certo, pela ganância de alguns advogados, pela ganância de alguns servidores que entendiam que iam receber antes os outros, certo? Então,
deixe de procurar advogado de fora, procure primeiro, certo, o advogado do Sindicop, o advogado do seu sindicato, certo? Busque orientação e só depois vá atrás de um advogado de fora, certo? O fato, certo, do advogado do sindicato ter muitas ações, certo, isso não modifica nada, certo? Porque o julgamento ele não depende do volume de ação do sindicato, ele depende do volume de ação no judiciário. Então, certo, tanto a ação do advogado do Sindicop como a ação do advogado particular, ele vai ficar na fila do judiciário para decisão. Então, certo, deixe de procurar advogado de fora, confie no advogado do sindicato, confie, certo, no seu sindicato, certo, e busque sempre uma orientação precisa, uma orientação de quem sabe do direito administrativo, de que tem experiência no direito administrativo e que está acostumado a fazer no dia a dia esse tipo de ação. Então, era isso, Carlos, eu agradeço, certo, a você, agradeço ao Wesley, espero ter esclarecido, certo, e se houver alguma questão a ser respondida, certo, que anote e depois nós teremos a satisfação de estarmos respondendo pelos canais próprios de comunicação do sindicato. Obrigado, grande abraço a todos. Tá joia, tá aí a explicação impressionante, né, e detalhada aí pelo Dr. José Marques. O Dr. José Marques tem um compromisso agora, né, que já havia sido marcado, não poderá continuar aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Dr. José Marques, pela sua participação, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, Dr. Marques. Até mais. Tá aí, portanto, doutor José Marques, né, sempre dando uma aula para a gente aqui, né, Wesley Jimenez. Nós vamos continuar este nosso bate-papo aqui. Wesley, sabe que eu fiquei prestando atenção aí nas explicações do doutor José Marques, e é impressionante, né, rapaz? Até naquela obra, O Leviatã, o Estado nos é apresentado como um monstro, né? Depois, Thomas Hobbes também, ele vai dizer lá para a gente, né, que o Estado é um mal necessário, né? E aí eu fiquei prestando atenção no Dr. José Marques falando, e ele falando, né, das dificuldades que é quando você ingressa com uma ação normal na justiça já é difícil. Agora, quando é ainda contra o Estado, a dificuldade ainda muito maior. E aí, quando você encontra tantos obstáculos como esta ação do Sindicop vem encontrando, como o Dr. José Marques citou aí, essa que veio dificultar aí esse incidente, né? Que veio dificultar aí essa decisão, que é esse incidente de resolução de demanda, se não me engano, depois você me corrige aí. Mas aí, o Wesley, o importante disso é o seguinte: os nossos filiados, os policiais penais, precisam compreender, não é? E claro, a gente sabe que eles têm essa compreensão, que uma ação na justiça tem de fato essa tramitação, né? Vai tramitar aqui, vão apresentar um recurso aqui, outro ali, vão ganhar aqui, vão perder ali. E na verdade, uma grande batalha, né, Wesley? Ninguém melhor do que você e o Dr. José Marques aí para trazer essas orientações para a gente. Difícil essa batalha, né? Mas o Sindicop continua aí por meio do seu departamento jurídico, né? Firme, né? Não há desistência nenhuma, né? O Sindicop continua aí, se Deus quiser, lá na frente vai ter um resultado positivo e muito positivo. E não fosse aí essas interferências, né? Como o Dr. José Marques disse, já era para ter saído uma decisão final, né, Wesley? Com certeza, Carlos, com certeza. Olha, eu quero reforçar uma informação aqui. Logicamente, o Dr. Marques, ele não iria falar de si mesmo, né? Mas o Dr. José Marques, muitos não têm conhecimento que só de advocacia ele tem mais de 40 anos de experiência, né? Na área do direito sindical, na área do servidor público, previdenciário, né? Então, não só dentro do estado de São Paulo, mas no cenário nacional, não existe um advogado com tanta experiência como o Dr. Marques militando atualmente, né? Então, eu que conheço o processo do Allen, né?
do início até o momento atual, conheço o processo todo, vendo o Dr. Marx fazendo a explicação, é impressionante o retrato exato que ele faz de tudo que aconteceu no processo até o momento, né? Porque o Dr. Marx, ele começou nessa ação do Ali nas primeiras linhas do processo, com a petição inicial. Logicamente, foi uma demanda requisitada pelos próprios servidores da categoria de ASP, que levaram essa demanda ao Dr. José Marx, e ele traduziu isso numa peça jurídica inicial e foi levando até os dias de hoje, né? Então, o processo, qualquer processo judicial, ele é todo registrado, né? Como se fosse um extrato bancário, né? Nada foge dos registros, né? E qualquer pessoa pode ter acesso a esse processo, porque ele não tem segredo de justiça, né? Então, qualquer pessoa que falar algo diferente que o Dr. José Marx falou hoje, né? Ele já explicou várias vezes sobre essa ação e hoje ele fez uma atualização do processo começando do início. Qualquer pessoa que fale algo diferente do que o Dr. José Marx falou hoje, ou qualquer profissional da área de direito que fale diferente do que ele falou, ou desconhece o tema, ou é inabilitado, né? Ou é desonesto intelectualmente, né? Tem algum outro tipo de interesse para falar algo diferente do que o Dr. José Marx explicou hoje. Então, realmente eu quero reforçar com toda a categoria que, como o Dr. José Marx falou, nós temos advogados, né, especializados na área de direito administrativo e servidor público, ali no departamento jurídico do Sindicop, para atender em todos os dias da semana. Então, para início do assunto, né, quando o servidor ele recebe qualquer tipo de proposta de ação judicial levado por um captador, né, de ações judiciais, ou, né, o que o próprio advogado faz a captação nas unidades de trabalho, isso já é antiético, isso é ilegal, né? A OAB não permite isso. Por isso que os advogados do sindicato, eles só trabalham mediante provocação, né? E mediante o atendimento pessoal, individual, né, de todos, né? Então, ninguém nunca viu chegar lá documentos de advogados do departamento jurídico do Sindicop nas unidades para assinar a procuração com relação de documentos para mandar para o advogado. Isso é antiético, isso é ilegal e, infelizmente, né, como o Dr. Marx falou, em todas as categorias profissionais tem os bons e os maus profissionais, né? O pessoal faz isso visando honorários. E essa prática, que, né, eu conheço advogados que têm, passou de centenas, eu acredito que chegou a mais de 1.000 processos apenas de execução da ação coletiva do Sindicop, né? E isso que atrapalhou, né? E, infelizmente, muitos desses profissionais a gente conhece no meio, a gente sabe que não sabe o que está fazendo. Porque uma coisa é você pegar uma ação coletiva e fazer uma petiçãozinha lá e fazer a execução para poder implementar no Lerite e receber os atrasados. Só que a hora que começa a dar problema, né, como deu por conta desse monte de ação individual que correu por fora do departamento jurídico do Sindicop, o advogado não sabe resolver, né? E por que eu falo isso? Mais uma vez, porque a hora que chega num determinado grau de dificuldade, a hora que chega no STJ e no STF, tem muito advogado que não é habilitado para demandar nos tribunais superiores, que não tem conhecimento prático, não tem capacidade técnica mesmo, né? E aí a gente viu esses profissionais que entraram com centenas de ações do Ali, né? Que aí não souberam mais o que fazer com o processo e praticamente desistiram, abandonaram o processo, né? Então eu vi muito processo individual, que o servidor entrou com um advogado particular, que o advogado abandonou porque não sabia mais o que fazer, né? Então, claramente, ali naquele processo que o advogado abandonou, está a prova que ele não sabia o que estava fazendo lá no início, se aventurou,
né? Porque, logicamente, fazer uma execução de uma ação coletiva é fácil, né? Todo advogado deve ou deveria saber manejar um procedimento desse, mas a hora que chega num grau de dificuldade nos tribunais superiores, muito advogado não sabe mesmo, né? Então, como o Dr. Marx comentou, é direito do cidadão, do servidor, procurar o advogado da confiança, mas pela própria reputação do Sindicop, né? De ter centenas e mais centenas de processos exitosos, né? Com reflexo no lerite, com pagamento dos atrasados. Então, fazem muitos anos, né, que o jurídico do Sindicop tem pago indenizações de grande monta para muitos filiados de ações que a gente ganha, né? Ações coletivas também exitosas, né? Então não tem porquê, né, um servidor procurar um advogado sem experiência na área, né? Então, como o Dr. José Marques falou, se filie, né, ao Sindicop, né, que hoje é a entidade sindical dentro da Polícia Penal de maior relevância, né? Maior relevância jurídica, maior relevância política também, dentro da categoria, para procurar os seus direitos, né? Então, muitas vezes, os servidores, né, o cidadão no geral, né, eles estão intoxicados com informações contra os sindicatos, né? E isso é lamentável, né? Porque existem entidades sindicais corruptas, como todas as outras áreas, existem empresas que atuam de forma inadequada, associações, sindicatos, cooperativas, instituições financeiras, né? Mas também tem o outro lado das entidades sérias, como é o caso do Sindicop, né? Então, o Sindicop não tem uma única mácula na sua história que possa falar ao contrário, né? Então, não tem porquê, né, uma pessoa com ideologias que vieram a intoxicar, né, vieram a ter imagem contrária a uma entidade sindical ir por um outro caminho, né? Porque, assim, a única forma de melhorar a vida profissional do policial penal hoje é através do sindicato, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante, né, as pessoas que têm informações diferentes do que o que o Dr. Marx passou hoje, prestar muita atenção quem está falando, porque não vai estar falando a verdade. Porque tudo, 100% do que o Dr. José Marx explanou para a gente, está registrado no processo e é possível ser verificado por qualquer pessoa que queira ter acesso aos autos. E aí, o Wesley, eu vou abordar com você uma outra coisa que o Dr. José Marques falou aqui, que é muito importante, mesmo porque a gente sabe que você, inclusive, foi vítima disso, né? Que é aquelas falsificações, né? As pessoas fraudando, utilizando nomes, inclusive mandando mensagem, né, de advogados, até do Sindicop, né? Cometendo fraudes e mandando para as pessoas, né? Então, é importante saber que o Sindicop tem meios oficiais. Se você receber algum contato, meu amigo, minha amiga policial penal, vai ser pelo meio oficial do Sindicop. Pergunta assim nome, né? Se ligarem para você, né? Pergunta nome, não é mesmo? Olha na Bina, pega o telefone, se tiver em dúvida, liga de volta, entra no sindicop.org.br, entendeu? Vê se tem nome da pessoa lá. Mas eu queria, como o Dr. José Marques citou até essa questão de fraude, não é? E pediu que depois você falasse, eu gostaria que você falasse disso, porque não só você, mas já teve outros, né, advogados também no Sindicop que foram vítimas, né, dessa fraude. E aí o nosso filiado tem que ficar extremamente preocupado. É com tudo, né? 24 horas no ar aí, antenado, né, Wesley? Que coisa, né? Que vergonha, né? E aí eu já queria que você aproveitasse e falasse também se é possível tomar alguma atitude, combater isso. Situação chata, né, Wesley? Com certeza.
Acontece assim, Vitor, em toda quadrilha estão inseridas nela pessoas do sistema, né? Então, por exemplo, como o Dr. José Marques disse, né, a OAB Nacional ela está investigando para verificar o envolvimento de advogados nessas quadrilhas que estão concretizando golpes nas pessoas, né? Até o momento, a OAB não identificou nenhum advogado envolvido nessas quadrilhas, né? Já foi noticiado vários servidores do judiciário que estavam envolvidos também com essas quadrilhas. Então, aquele servidor que trabalha ali dentro do cartório do fórum, né? Foi noticiado, né? Que tinha envolvimento com quadrilhas para passar informações, principalmente de precatórios em fase de pagamento, ou precatórios que estavam lá parados, o pedido de levantamento, né? Isso aí saiu na mídia, né? Então, logicamente, a gente não pode generalizar, né? Porque as quadrilhas são formadas por criminosos, por estelionatários, né? Só que aí, muitas vezes, né, eles utilizam de profissionais que estão lá dentro do sistema para fechar essa quadrilha, para poder profissionalizar o crime, né? Então, infelizmente, a gente teve vários advogados já que foram condenados, né? Servidores do Poder Judiciário igualmente condenados, né? A gente não dá para duvidar de nada, a gente não pode generalizar e acusar, mas não dá para duvidar de nada. Recentemente, não saiu na mídia um juiz aposentado que a vida inteira utilizou um RG falso? Né? E nunca ninguém, assim, foram milhares e milhares de processos que ele sentenciou, pertencia a comissões de estudo especializado dentro do Tribunal de Justiça, e agora, recentemente, depois dele aposentado, que foram descobrir que ele passou no concurso público com nome falso, né? Juiz de direito, hein? Olha a situação. Então, a gente aqui não está para acusar OAB, advogados, funcionários do Poder Judiciário, não. A gente fala do que a gente tem conhecimento concreto, né? Mas, por exemplo, né, no meu caso, quando o pessoal vai lá e joga o meu número da OAB, então passa de milhares de processos. Então, é a vítima perfeita, né? Para a quadrilha pegar, né? Porque tem uma quantidade muito grande de processos no meu nome. E aí, durante a pandemia, eu autorizei o sindicato a divulgar amplamente o meu número pessoal de celular, né? E, assim, como o meu número ele é público, né? E eu atendo todos os filiados do Sindicoop pelo meu número particular também, quando é necessário, né? O pessoal, inclusive, pegou a minha foto de perfil, né? Para fazer contato com as pessoas que eu defendo em processos, né? Tentaram golpes, né? Então, como eu tenho, o pessoal tem amplo acesso para falar comigo, tanto pelo atendimento pelo Sindicoop ou pelo meu telefone WhatsApp particular, praticamente ninguém tomou golpe por conta dos meus processos, né? Mas é mais um motivo para ficar alerta. Então, na vida, hoje eu tenho 45 anos, né? Mas na vida eu só tive um número de celular, que é o que eu tenho hoje, né? Que é o 14 99797 5290, né? Qualquer outro contato, se passando por mim que não seja esse telefone, é golpe, né? Porque eu não tenho outro telefone, nunca tive outro número, é só esse, a vida inteira. Tive sorte de conseguir manter o mesmo número, né? Então, é esse número com que eu trabalho hoje. Para assuntos pessoais também eu trato com esse único número, né? Então, e outra, a regra, assim, para não tomar golpe, é controlar também um pouquinho da ansiedade, muitas vezes da ganância, né? Então, a regra para não tomar golpe é assim, não existe dinheiro fácil, né? Então, ali, pelas ações do Sindicoop, a gente só faz contato com o filiado para pedir dados bancários, número da agência e da conta corrente e o banco.
a gente pede esses dados para a pessoa poder receber dinheiro dessa conta. A gente nunca vai pedir para a pessoa pagar algum tipo de taxa para ela receber o dinheiro que ela tem de direito da ação que ela teve êxito, né? O que acontece algumas vezes é que, assim, precisa pagar custas do processo, mas é lá no início do processo, né? Ou para pagar alguma perícia, ou para iniciar a fase de execução, mas normalmente são valores assim, que giram em torno de R$ 200, né? Uma perícia hoje, para quem não tem justiça gratuita, R$ 1.200, entendeu? E a gente toma o cuidado de mandar o boleto para a pessoa, a guia DARI, né? Ou a guia FED-TJ, né? Para a pessoa, ela mesma vai ao banco, recolhe, né? E manda o comprovante para a gente, né? Então, dificilmente há o envolvimento de algum tipo de depósito de valores na conta do advogado, né? Então, e normalmente aconteceu agora, semana passada, né? Eu mandei mensagem para um filiado informando que havia sido feito o depósito judicial de um precatório, né? Daí eu fiz contato com ele para ele passar os dados bancários para mim, para eu poder pedir a transferência da conta do fórum direto para a conta dele, né? Daí ele passou para mim e tal, até porque a gente sempre tem contato, mas ele ficou desconfiado. Aí ele ligou no WhatsApp 7006 do Sindicop. Aí as funcionários, né, me passaram que esse número mesmo do WhatsApp, me passaram que ele estava com dúvida, com medo de ser golpe. Eu pedi para elas confirmar com o filiado que era eu mesmo que estava fazendo contato. Depois eu confirmei mais uma vez que era eu mesmo que tinha pedido os dados bancários. E eu falei esse ponto. Falei assim, olha, fica tranquilo, só vai cair dinheiro na sua conta. Você não precisa pagar nenhum tipo de real para ter o dinheiro liberado. Então, essa é a regra para não tomar golpe, né? Então, dinheiro fácil, investimentos com retornos acima de 1% ao mês, sabe? Tudo isso é enganação. Jogo do tigrinho, né? Eu estava vendo hoje mudando um pouquinho de assunto, eu estava vendo hoje um pai, né, que saiu na mídia aí expondo uma filha de aproximadamente 8 anos, falando que não ia comprar ovo de Páscoa, porque o coelho da Páscoa não existe, essas coisas, né? Mas é interessante, né? Porque tem muito pai que opta em dar essa realidade, né, da vida para a criança, né? Uma questão da educação de cada um, mas acredita em jogo do tigrinho, né? Acredita num golpe de sorte na vida que vai ficar milionário, assim. Mas não acontece isso, tá, gente? Ó, eu vou dar um exemplo dessa ação do Ali, manejada pelo Dr. Marx, que foi proposta no ano de 2013, né? Então, são 12 anos de tramitação. 12, uma ação coletiva que vai beneficiar 100% da categoria dos ASPs, né? E hoje é uma ação multimilionária com relação aos atrasados que cada pessoa tem direito, né? Eu, como todo mundo, como já comentei várias vezes, fui servidor. E quando eu era servidor, no ano de 2009, tá dando 14 anos, eu ingressei com uma ação de quinquênio. É a ação mais simples que existe, né? É mais simples, não tem ação mais simples que a ação de quinquênio no serviço público, né? Na área da fazenda pública. E a Fazenda Pública apresentou tanto recurso, mas tanto recurso no meu grupo de quinquênio, porque sou eu e mais 9, né? Ela apresentou tantos recursos, abusando do direito de recurso, né? Foi parado no STF, ficou parado anos no STF, voltou, depois a Fazenda recorreu de novo para o STF, ficou mais anos parado no STF, que deu tempo de eu concluir a faculdade de Direito, deu tempo de eu passar na OAB, pegar a experiência como advogado e assumir o meu próprio processo. Até hoje a gente não recebeu, né? A gente, agora que o meu grupo de quinquênio, o juiz homologou, né, os cálculos, que a gente vai dar sequência para poder, quem sabe, em algum tempo receber os atrasados. Não sei quando também. Então, é 14 anos da ação mais simples
que existe. Quem está ouvindo a gente sabe que não existe ação mais simples que a ação de quinquênio, né? Que, assim, 80% teve êxito na categoria. Então, se uma ação dessa, que não representa nada para o Estado, a Procuradoria conseguiu criar tanto obstáculo, imagine uma ação coletiva do Ali, né? Então, por isso que eu falo das pessoas desonestas intelectuais que ficam falando coisas diferentes, né, dessa ação do Ali, né? Então, se for advogado, merece, inclusive, um processo no Comitê de Ética da OAB. Se não for advogado, é porque tem algum outro tipo de interesse, né? O Sindicop, ele, como eu repito, né, em toda a história do Sindicop não existe uma única mácula, né, principalmente com relação às ações judiciais, né, e não seria, o Dr. Marx não seria irresponsável de estar passando qualquer informação que não correspondesse exatamente com o que está acontecendo nos autos. Realmente, viu? Deixa eu só dar um recadinho aqui para o nosso amigo, nosso ouvinte que está acompanhando aí, fazendo uma pergunta, o Antônio Fernando. Fernando, eu vou deixar para responder a sua pergunta aqui depois no final, tá? Só para a gente não sair do tema. Mas aí, o Wesley, você acabou de falar isso daí, e aí eu estava vendo aqui a pergunta do nosso amigo aqui, justamente o Fábio Carvalho, né? Já dá para a gente ter uma ideia do que você falou, já dá para a gente saber, né? Mas já que ele fez a pergunta, vamos subir para a tela aí. O processo do Ali, né, foi encaminhado ao STJ em 12 de 2 de 2025. Qual o prazo para ser julgado, Dr. Wesley? É possível fazer esse exercício aí? Existe um prazo que é legal? Não existe? O que dá para a gente falar sobre isso? Não dá, é impossível, porque como o Dr. Marx explicou, né, vai ser apresentado os embargos de declaração, né, não se sabe quanto tempo que os embargos vão ser analisados, e depois dos embargos, né, o Dr. Marx vai analisar o resultado para analisar o cabimento do recurso cabível, né, como o Dr. Marx explicou, os embargos de declaração hoje é mais figurativo do que efetivo, né, e a gente não pode esquecer que o recurso principal ainda nem chegou, que é o recurso extraordinário para o STF. É no STF que a Associação de Oficiais da Polícia Militar conseguiu o êxito para poder executar a ação do ALE deles, tá? Então, não tem como falar em prazo, tá, Fábio? A gente tem que ir acompanhando mesmo, tá? Passo a passo, e assim que for saindo os resultados, a gente vai publicizando nos canais oficiais do Sindicop. Importante. Como tem muita pessoa mal intencionada, é apenas acompanhar os resultados do processo pelos canais oficiais do Sindicop. Isso é muito importante, né? É importante também a gente trazer aqui, Wesley, embora já tenha sido falado em outros programas que nós fizemos aqui com o Dr. José Marques, as pessoas sempre ficam em dúvida. O Dr. José Marques citou agora na fala dele para quem é de fato que vai ter efeito esta ação aí, né? Se Deus quiser, vai dar tudo positivo, passe o tempo que passar, né? Nós acreditamos, o trabalho do jurídico é um trabalho muito sério, como já foi falado aqui. Mas, assim, os efeitos desta ação, o Dr. José Marques citou aquela, são filiados, para toda a categoria. Como que funciona essa questão? Mesmo porque a nossa audiência aqui, ela é rotativa, né? Então, pessoas que estão hoje aqui não assistiram aqueles outros programas, né? Queria que você trouxesse essa explicação para a gente, por favor, Wesley. Olha, o sindicato, né, diferente de uma associação, ele tem algumas previsões constitucionais, né, que conferem ao sindicato, né, poderes para representar o trabalhador, né? Então, uma das principais características tem previsão na Constituição Federal, é o sindicato ser o substituto processual, né? Então, em todas as ações do Sindicop, que a gente entra com ação coletiva, só aparece o nome do Sindicop, né? Diferente da ação
da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, que na ação coletiva deles, logo na petição inicial já tem que constar o nome dos associados, né? Eles não podem só entrar como ação a associação dos oficiais da Polícia Militar e engloba todo mundo de uma vez. Eles não têm essa prerrogativa, justamente porque eles são militares, é um braço das Forças Armadas, né? E é proibido a Polícia Militar constituir sindicato, diferente da Polícia Penal, que é uma polícia civil, né? Do agente penitenciário, né? Então, inicialmente a ação do Ali e esses recursos que o Dr. Marx explicou que está no STJ agora e o outro que vai subir para o STF, só está o nome do Sindicop. Só que na execução em si, a gente juntou a relação nominal dos filiados do Sindicop, né? Então, inicialmente, são os filiados do Sindicop que vão ter esse direito, né? Tendo êxito nos recursos nos tribunais superiores, né? Quem tiver fora dessa relação do Sindicop não vai estar abarcado, tá? Então, por isso que é importante se manter filiado ao Sindicop, não só por conta dessa ação do Ali, mas por conta de todas as ações coletivas, né? Ou vir a se filiar, tá? Porque, mais uma vez, né, o Sindicop, a ação do Ali é só uma ação do Sindicop. A gente tem dezenas de outras ações coletivas, né, que interessam a categoria. E mais, pelo fato do Sindicop ser engajado politicamente e na esfera sindical, o Sindicop ele é filiado à federação, né, dos policiais penais, que também propõe ações coletivas. Então, fora as ações coletivas do Sindicop, ter as ações coletivas da federação que o Sindicop faz parte, né? Então, o fato de se manter filiado, né, num primeiro momento, é para fortalecer a categoria, né? Então, o único meio de fortalecimento da categoria é através do sindicato, não existe outro meio de fortalecer a categoria, né? E esse fortalecimento naturalmente vai trazer benefícios, né? Então, se não fosse hoje, né? Hoje o salário médio de um policial penal está em torno de, né, que já está há algum tempo trabalhando, está em torno de 8, 9, 10 mil reais, certo? Se não fosse a atuação do sindicato, jamais estaria nesse patamar. Jamais, porque a gente tem um histórico aqui no estado de São Paulo, desde a década de 80, de ter tido, infelizmente, apenas governadores do PSDB. Né? A gente nunca teve um governador da classe trabalhadora aqui no estado de São Paulo. É opção de cada um, né? Olha o que o Tarcísio está fazendo com a categoria dos servidores públicos no geral, professores, profissionais da saúde, profissionais da área de segurança, né? Então, quando você opta por votar num governador com esse tipo de ideologia neoliberal, que eles querem privatizar tudo, que eles acham que só a iniciativa privada que faz acontecer, né? Você está jogando contra si mesmo, né? Então, mas, felizmente, através de muita luta, muito trabalho político, muito trabalho sindical, né, a gente conseguiu melhorar muito a carreira, tanto do agente penitenciário como do agente de escolta, né, que hoje são os policiais penais. E, independente da dificuldade que a gente está tendo agora nessa transição, toda a dificuldade também criada pelo governo do Tarcísio de Freitas, todas as dificuldades da Polícia Penal que está tendo hoje, foi criado pelo governo Tarcísio de Freitas, né, pelo atual governador. Não adianta, ele vai falar aquela conversa de político, porque nós fizemos isso para a Polícia Militar, fizemos aquilo para a Polícia Civil, estamos fazendo isso para o pessoal da SAP, é tudo falácia, né, tudo falácia, retórica, né, porque na prática, né, a gente sabe que as polícias do estado de São Paulo estão entre as polícias pior remuneradas no Brasil, sendo o estado mais rico, né, do Brasil, né, o estado de São Paulo, a arrecadação do estado de São Paulo é maior do que qualquer outro país da América do Sul. É brincadeira. E assim,
profissionais da área da educação, saúde e segurança pública muito mal remunerados, né? Qualquer coisa que o governador falar diferente disso é mentira, né? Não adianta. Abriu a boca para falar que está fazendo coisa de coisa boa para servidor público é mentira, né? E a gente prova com dados, então nem tem nem que dar atenção, né? Esses dias eu vi uma professora indo falar com o Tarcísio, né, governador Tarcísio, né, sobre a precariedade do ensino público estadual. É absurdo a cara de pau em falar de tudo que o governo do estado está fazendo pela educação estadual. É mentira, né? Tem muita escola sendo fechada, cursos noturnos sendo fechados. Então, para quem precisa trabalhar e estudar à noite, está sendo prejudicado. Então, infelizmente, né, o servidor que acha que vai conseguir melhorar a carreira por um outro caminho que não seja o sindicato, está redondamente, completamente enganado. Realmente é a mais pura verdade, né? Ô Wesley, acho que esse assunto do Ali aí, por enquanto, acho que dá para a gente finalizar. Se surgir mais alguma pergunta, a gente fala. Mas acontece, Wesley, que assim, você esteve com a gente em outras oportunidades aqui na rádio, falando sobre outros assuntos. Entre eles, né? Eu vou reaproveitar, então, a sua presença e a pergunta aqui do nosso amigo do Fábio, né? Que o pessoal falou em GES, né? O pessoal, opa, é o Wesley Jimenez. O pessoal liga porque você esteve aqui com a gente e respondeu. Aí, então, eu vou subir a pergunta dele aqui também. E aí ele pergunta, né? Outra dúvida sobre o GES, né? Sabemos que o sindicato ingressou com a ação no TJ, porém foi orientado pelo nobre advogado que ingressemos individualmente, né? Devido à ação coletiva estar suspensa momentaneamente. Como que está essa situação para a gente responder para o Fábio e também aí para os nossos outros amigos e amigas que acompanham, né, Wesley? Ô, Fábio, agenda o atendimento imediatamente com um dos advogados, né? Então, eu estou orientando o pessoal a realmente ingressar com ação individual, né? Mas precisa ter a orientação completa sobre o procedimento de optar pela ação coletiva ou entrar com uma ação individual, porque todo e qualquer processo existem consequências, né? Então, inclusive pela faixa salarial do policial penal, dificilmente a gente consegue justiça gratuita. Então, o sindicato oferece o departamento jurídico, os advogados, né, pelo convênio, mas as despesas com as custas processuais e eventuais condenações em honorários sucumbenciais fica por conta da pessoa que decide entrar com a ação, naturalmente, né? Porque o sindicato não tem como suportar esse tipo de situação individual. Mas, assim, eu acho interessante entrar com a ação individual do GES, né? O quanto antes, procurar pelo atendimento, não ir assinando procuração, repito o que eu falei, tem muito advogado jogando procuração nas unidades prisionais com relação de documentos e fazendo tudo a pessoa sem ter o menor contato com o advogado. Ele assina uma procuração através de captadores de ações. Não façam isso jamais, né? Vocês precisam entrar com ação com aquele advogado que você confia, que você tem acesso. E, por exemplo, hoje, quarta-feira, 10 horas da manhã, né? Hoje nós temos 2 advogadas atendendo no Sindicop. O Dr. Marcos fazendo live ao vivo, eu fazendo live ao vivo, 2 advogadas de plantão lá no sindicato atendendo os filiados. Né? Então não tem por que procurar outro profissional. Não vai ter outro profissional que vai manejar melhor a ação do GES do que os advogados especializados. Né? Sem falsa modéstia aqui, porque a gente fala isso porque a gente trabalha com centenas e centenas de casos. Né? Então, a ação do GES, que para quem quiser aguardar a ação coletiva, tudo bem, aguarda, mas quem quiser entrar com a ação individual, o nosso jurídico está fazendo. Só agendar atendimento, vai ser passada a relação de documentos, vai ser passado como que a ação coletiva e as ações individuais estão acontecendo por região, né? As eventuais consequências negativas e a probabilidade de êxito também,
Então, essa conversa, essa consulta com o advogado é muito importante. Então, agenda, tá, Fábio? O Fábio Carvalho, agenda o atendimento. Nós temos advogados de segunda a sexta, é só ligar lá no WhatsApp, né? Mandar uma mensagem pelo WhatsApp no final 7006 e o pessoal do setor administrativo vai estar fazendo agendamento, tá? Então, agenda o atendimento para estar conversando de forma individualizada com o advogado. Tá joia, tá aí. Obrigado pelas explicações, Wesley Gimenez. São 10 horas agora, 19 minutos. Estamos finalizando aqui, né, esta participação do Wesley Gimenez com a gente aqui na Rádio Sindicop. Wesley, quero agradecer demais, viu, a sua participação. Já eu vou falar sobre essa pergunta aí que o Fernando está fazendo, depois que a gente terminar com o Wesley Gimenez, mas quero agradecer demais a sua participação. E olha, vou estar torcendo aqui para que saia aquela ação sua aí e depois você chamar a gente para comer aquela picanha, viu? Obrigado, viu, Wesley, pela participação. Ai, não, obrigado. O pessoal que está comigo no grupo está torcendo bastante também, né? Mas assim, eu só comentei para retratar a dificuldade que a gente tem com relação ao judiciário hoje, viu? Infelizmente, né? O judiciário como um todo, né, é muito moroso, é muito burocrático, é muito caro, né? É muito caro, né? O judiciário está muito caro aqui no estado de São Paulo. A gente sabe que para o servidor, para o cidadão comum é difícil, hoje está muito difícil o acesso ao judiciário, né? Mas é por isso que existe a advocacia, né? Por isso que é importante procurar profissionais que estejam comprometidos com a causa da pessoa, né? Comprometidos com a justiça, que acredita, né, realmente na justiça, né? E que independente da dificuldade vai lutar pelo direito do servidor. E a consequência disso, logicamente, são os honorários, né? Mas nunca pode acontecer o contrário, né? Do profissional colocar os honorários no primeiro lugar, que acaba acontecendo com todas as categorias, não é assim? Então, na medicina, a gente não procura um médico que a gente sente confiança, que ele está preocupado com a nossa saúde antes de receber pelo trabalho dele. Na advocacia é a mesma coisa. Tem que procurar advogado que a pessoa sinta confiança que o interesse dele é, em primeiro lugar, conseguir o direito para o servidor, né? E a consequência vai ser os honorários, né? Então, o advogado que ganha muito processo, naturalmente vai ganhar muito honorário, né? Mas para ganhar honorário, o servidor tem que sair vitorioso na ação. Agora, os que fazem apenas captação, pela captação em si, pelos honorários em si, vai colocar o direito do servidor em risco. Tá joia, é isso mesmo. Valeu, Wesley Gimenez, obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Sindicop, viu? Grande abraço. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau, tchau.